Eu sou o professor Guilherme Tucher, esse é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Eu apresento para vocês hoje a 9ª parte daquela série de 11 episódios, mas antes disso eu queria relatar uma mensagem que eu recebi de uma professora, agradecendo muito pelo conteúdo que eu disponibilizo nas redes sociais, no meu site, e ela brigando, né? Ela estava comentando que brigou com a amiga dela porque ela recebeu por meio da amiga o link do podcast, e depois ela teve acesso ao restante do material e ela brigou com a amiga porque que a amiga não mandou isso para ela antes, né? Então faça isso. Se você tem algum amigo que você sabe que pode se beneficiar desse material, envie o link para ele do podcast e do site. Valeu, vai ser bom para ele e bom para mim também. Um abraço. Então, vamos lá. A ideia é a seguinte: a potência é o máximo de energia que um sistema pode produzir na menor unidade de tempo possível. Isso é potência, né? Fazer o máximo em pouco tempo. E capacidade significa tudo que você pode fazer. Então, quando a gente pensa em capacidade, tem que pensar em alguma coisa que é longa, que é maior. Esse maior, ele é relativo, porque se for um sistema anaeróbico, a gente já viu que ele não consegue trabalhar por muito tempo, por causa dos estoques que tem lá no músculo, no fígado, né? No fígado, a disponibilidade de glicogênio, de ATP-CP, então eles são reduzidos. Então essa capacidade de utilizar o sistema anaeróbico ela também é reduzida. Só o que acontece? A gente também tem uma capacidade que é aeróbica, que em princípio ela é indefinida. Essas indicações de tempo elas são sugestões a partir da fisiologia para que a gente entenda. Se eu fizer um esforço máximo por volta de 5 minutos, eu estou desenvolvendo a potência aeróbica. Se eu fizer um esforço máximo, os esforços têm que ser sempre máximos, que duram entre 15 e 35 segundos, possivelmente estou desenvolvendo a potência anaeróbica lática. Aí o que você tem que pensar? O meu aluno, por exemplo, em 20 segundos, qual a distância que ele consegue nadar? Tem aluno que em 20 segundos só vai conseguir atravessar a piscina de 25 metros. Tem aluno que vai conseguir fazer uma ida e uma volta quase, né? Porque o recorde aí está por volta de 21 segundos. Então tem aluno que consegue, dependendo do nível, nadar uma piscina e meia. Então a gente pode se basear pela distância, mas tem que lembrar sempre que o que tem por trás da distância é a duração daquele estímulo. É isso que vale, a duração do estímulo. A gente pensa em metragem porque fica mais fácil da gente memorizar. Mas se eu estiver trabalhando com atletismo, por exemplo, se a gente pensar numa volta na pista que de 400 metros, vai durar ali por volta de 40 e poucos segundos. Isso aqui, para o atletismo, seria uma condição de potência anaeróbica lática, porque é um estímulo que está bem próximo disso aqui. Quase virando lático, quase virando capacidade, desculpa. Porque a capacidade anaeróbica lática começa ali por volta de 30 segundos. Mas se a gente for pegar os 400 metros na natação, que vai durar ali por cerca de 5 minutos, o sistema já é completamente diferente. Por isso que não vale a pena a gente só memorizar a distância, porque o que a gente tem que levar em consideração é a duração do estímulo. Então 400 metros no atletismo dura por volta de 40 segundos. Então é uma condição de finalzinho de potência anaeróbica lática e início de capacidade anaeróbica lática. Tem uma contribuição de capacidade anaeróbica alática também, mas como o estímulo passa de 12 segundos, ele começa a pedir ajuda aos outros sistemas para poder fornecer energia. Então é como se fosse o seguinte: no início da prova ele está utilizando uma condição prioritariamente alática, depois ele começa a pedir ajuda ao sistema alático. Como ele termina a prova com 400 metros, tudo bem, a gente não precisa do sistema aeróbico de maneira geral. Só que no repouso o sistema aeróbico vai estar funcionando. Por isso que depois de um tiro muito intenso, a pessoa ficou ofegante. Ela está querendo respirar para poder conseguir produzir energia. Tá, isso no atletismo. Se eu for pensar na natação, os 400 metros vão durar aí por volta de 5 minutos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo do nível do atleta. Então os 400 metros da natação não é uma condição anaeróbica, é uma condição aeróbica. E qual é aeróbico? Um aeróbico muito forte. É a potência aeróbica por causa da duração da prova de 400 metros. Só o que acontece? Aqui a gente está tendo a referência para um estímulo máximo. Então tudo bem, Guilherme, eu entendi. Se eu tenho um estímulo máximo que dura 5 minutos, eu estou desenvolvendo prioritariamente a potência aeróbica, porque é um estímulo que dura 5 minutos.
Se eu estou oferecendo um estímulo que dura ali por volta de 30 minutos, opa, eu já entendi que é uma condição de capacidade aeróbica, porque dura mais de 30 minutos. Mas quando a gente fala de série de treinamento, a diferença é que o atleta, o aluno, não vai fazer um tiro de 50. Ele vai fazer vários tiros de 50. Ele não vai fazer um tiro de 25, um tiro de 100, um tiro de 200. Ele não vai fazer um estímulo único, ele vai fazer um conjunto de estímulos. Então a gente tem que pensar no somatório de estímulos, qual é a consequência que ele traz em termos de fornecimento de energia. O que a gente já viu? Que quanto menos o atleta descansa entre as séries, a tendência é que você exija cada vez mais do sistema aeróbico. Então, se eu ofereço um estímulo que dure aqui 20 segundos, que em princípio seria uma potência anaeróbica lática, 20 segundos, é uma potência anaeróbica lática raiz, beleza. Mas se você, vamos supor que ele tem que fazer 20 repetições de 20 segundos, tanto faz o exercício. Mas se a recuperação entre as repetições for muito curta, ele não consegue utilizar esse sistema, porque a recuperação ela é parcial. Aí ele começa a pedir ajuda a um outro sistema, que seria o sistema aeróbico. Só que se eu faço as mesmas 20 repetições de 20 segundos com um descanso grande, permitindo que a gente tenha uma restauração da fonte energética anaeróbica, eu vou conseguir fazer todas as repetições estimulando realmente a potência anaeróbica lática. Então eu acho que a dificuldade às vezes não é pensar em um exercício único, nenhuma tarefa única. A dificuldade é pensar no somatório das tarefas. E outra coisa, mesmo que a gente consiga coordenar bem a recuperação para poder garantir que é uma condição lática ou alática, seja lá o que for, se o treino, por exemplo, dura 1h30, de alguma maneira tem alguma contribuição aeróbica ali, porque senão o cara não conseguiria fazer exercício por 1 hora. Por isso que em termos de periodização, geralmente se pensa primeiro no desenvolvimento aeróbico, porque o desenvolvimento aeróbico é importante para o aeróbico e é importante para o anaeróbico. Um bom sistema aeróbico vai fazer com que o anaeróbico se recupere com mais facilidade, com mais rapidez. Por isso que esse ordenamento da periodização ele é importante, ele tem um porquê por trás disso. Seria a referência que a gente tem é o tempo. Então, se eu estou na sala de musculação e eu quero fazer um estímulo de potência anaeróbica alática, tem que ser um estímulo extremamente curto, de 1 segundo. É um salto, é um lançamento, é um salto horizontal, um salto vertical. Isso para o atletismo seria muito importante. Para a maioria das outras modalidades esportivas, talvez não. Talvez na natação na série de bloco, alguma coisa assim. Mas assim, se a gente for pegar a maioria das séries de musculação, das repetições, né? Elas duram aqui por volta de talvez 25 segundos a 40 segundos. Então percebam que cada repetição isoladamente, né? Ela estaria dentro de uma condição de potência anaeróbica lática. Passem a medir o tempo das repetições lá. Se faz 8, 10, 12 repetições, vai ficar dentro desse intervalo aqui. Então o que acontece muitas vezes, principalmente com o personal? Como ele tem o treino de 1 hora, ele não pode passar disso, isso não fica muito bem acabar antes disso. Muitas vezes ele acaba oferecendo recuperações parciais ou não completas para o treinamento. Então, por que isso é ruim? Porque isso acaba dificultando o real desenvolvimento da força e da força máxima. Porque para poder desenvolver a força máxima, as recuperações deveriam ser dentro de uma condição próxima da máxima, assim como acontece com os tiros de 25. Então, se a gente está pensando às vezes no desenvolvimento da força, um descanso de 2 minutos, de 3 minutos, seria mais interessante, porque significa que cada série, cada repetição, ele vai fazer com qualidade. Quando a gente oferece recuperações parciais, o que acontece? Na primeira série, o cara vai lá e faz 12 repetições, na segunda ele já cai para 10, pedindo pelo amor de Deus, depois cai para 6 e só fica em 6. O cara às vezes não consegue sair disso. Isso para hipertrofia é interessante, mas se eu estiver pensando no esporte, a linha de raciocínio deveria ser diferente. E é o que a gente vai falar. A ideia dos métodos de treinamento é a gente organizar o estímulo de acordo com a necessidade daquilo que a gente quer desenvolver. Em alguns slides anteriores aqui, eu falei para vocês a diferença entre meio e método. Meio é o tipo de exercício que você utiliza.
E o método é isso que a gente está vendo aqui no slide. Então, se eu quero, por exemplo, desenvolver a capacidade aeróbica, se eu quero desenvolver uma condição de capacidade aeróbica, eu estou pegando a capacidade porque é o sistema mais fácil de desenvolver, porque é um estímulo longo. Se for um estímulo longo, você está desenvolvendo a capacidade. Então, se eu quero desenvolver a capacidade aeróbica, para o meu corpo não interessa muito se eu estou correndo, pedalando, se eu estou nadando, porque isso aqui, o estímulo de capacidade aeróbica, ele está preocupado principalmente com o desenvolvimento central, que a gente chama lá do sistema cardiorrespiratório exatamente. Ele não está preocupado com o desenvolvimento mais periférico, que seria nos músculos. O estímulo de potência aeróbica tem um efeito mais específico. Então, para isso aqui, seria interessante que o cara estivesse nadando. Se eu estou falando de crianças, a gente pode desenvolver a capacidade aeróbica por meio de, como eu falei ontem, de jogos, de disputas, nadando ou fazendo qualquer outra modalidade. O que seria até interessante para que ela não encha o saco da natação. Estou falando de atletas, né? Não enche o saco da natação e abandone a natação. Se é uma criança que faz natação 2 ou 3 vezes na semana, você pode até propor atividade de jogos e fora da piscina, mas a frequência já não é tão grande, então isso não faz muita diferença. Dentro dessa ideia, então, existe lá a proposta dos métodos de treinamento. O treinamento fracionado, fracionado, contínuo ou intervalado, são 3 tipos de método que podem ser usados para o desenvolvimento da condição aeróbica. Só o que acontece? Se eu tenho um aluno que ele não consegue nadar uma distância contínua sem parar, porque essa é uma característica para o desenvolvimento do metabolismo aeróbico, da condição aeróbica, mas se ele não consegue porque ele está destreinado, voltou de férias, está voltando de lesão, alguma coisa assim, pode ser que seja interessante eu fracionar essa distância total, que eu sei que ele consegue fazer, mas eu sei que ele não consegue fazer de maneira contínua. Então eu fraciono. Então eu vou pegar aquela distância de 1.000 metros e dependendo do aluno eu posso fazer 20 de 50, 10 de 100, 2 de 500, 5 de 200, no final vai dar a mesma coisa. E percebam que é até interessante que é uma maneira de você fazer progressão da carga. Então, por exemplo, na primeira semana você faria lá 20 de 50, na segunda semana já poderia fazer 10 de 50, que dá 500 com 5 de 100, já criou uma sobrecarga, porque ele estava nadando distâncias menores, fracionadas, né, 50 metros, e a sobrecarga foi criada por mudar de 50 para 100. Na terceira semana poderia fazer lá 5 de 100, que dá 500, ou então 6 de 100 e 2 de 400 e 2 de 200, já criou sobrecarga. E continua fracionado, até que ele consiga nadar de maneira contínua, porque é o que você quer. Para o desenvolvimento da condição aeróbica, raiz, né, o ideal é que o cara faça o estímulo sem parar, de maneira contínua. Então, essa é a diferença do método fracionado para o método contínuo. O método intervalado ele pode ser usado, como eu disse, para o aeróbico ou para anaeróbico, e a distância é você fracionar, não porque ele não consegue nadar contínuo, e sim porque você quer que ele nade as parciais de maneira mais rápida, com mais intensidade. Então, vamos supor que ele faça aqui os 1.000 metros fazendo cada 50 para mais ou menos 1 minuto. Ou seja, ele faria os 100 em média para mais ou menos 2 minutos. Você poderia fazer 10 de 100, que vai dar os mesmos 1.000 metros, mas como ele está fazendo isso de maneira intervalada e ele está bem condicionado, porque ele consegue fazer 1.000 sem parar, você vai falar para ele o seguinte, a sua média nos 1.000 metros é de 2 minutos para cada 100. Eu quero que você faça para menos do que isso, para 1,55, para 1,56. E ele então vai conseguir nadar cada 100 metros de maneira mais rápida. A ideia qual é? Você está estimulando a capacidade aeróbica e está forçando o indivíduo a nadar mais rápido. A tendência é que, quando ele volte a nadar os 1.000 metros de maneira contínua, ele consiga fazer os mesmos 1.000 metros com cada 100 metros abaixo de 2 minutos. Porque esse treino intervalado forçou o indivíduo a conseguir nadar mais rápido. Tá bom? As 3 propostas aqui de baixo estão mais associadas a distâncias de velocidade. Velocidade, principalmente essa primeira aqui, que é a série quebrada, velocidade no sentido de que é um tipo de intervalado. Se você vai competir uma distância de 400 metros, você pode quebrar isso em 4 de 100 para você forçar o atleta a conhecer as parciais que você acha que seriam ideais para ele ter um bom desempenho. Então, para poder fazer o tempo que a gente quer nos 400, você tem que fazer os 3 primeiros 100
para próximo de 55, estou inventando um tempo aqui, para próximo de 55 e o último 100 você vai para o que der. Que eu quero que você faça abaixo de 55. Beleza, então o cara vai treinar isso, ele vai se adaptar a esse ritmo de nado. 55 na primeira repetição, aí descansa. 55 na segunda, 55, beleza, agora vai para um tiro máximo. E o cara vai para o máximo dele. Então é como se fosse uma simulação de uma condição de prova. E isso é tão interessante que depois que o atleta se habitua a fazer um tempo, né, um ritmo, um pacer, ele consegue manter isso de maneira brilhante. Isso é muito bacana. Quando ele não consegue fazer o tempo, às vezes ele já até sabe antes. Poxa, eu errei alguma coisa, acho que foi acima de 55. Ou então foi abaixo. Sabe? Ele consegue sentir o ritmo que ele está nadando, que é uma condição importante para a prova. Principalmente para essas distâncias um pouco maiores, porque se a gente estiver falando às vezes até de crianças e jovens, eles começam de maneira muito ansiosa e ele se sente bem, né? Poxa, 400 livres, aí o cara se sente bem, ele acaba acelerando demais no início e ele quebra. Então ele tem que entender que ele está bem porque está no início da prova, mas a prova é de 400, a prova é de 800, a prova é de 1500, então ele tem que entender o ritmo que ele tem que fazer para cada parcial de 50 ou de 100. Os métodos de velocidade, velocidade assistida ou resistida, são para desenvolver principalmente a condição anaeróbica. Então são os estímulos mais curtos, até no máximo ali 75, 100 metros, porque passou disso já passa a ter uma exigência muito maior da condição aeróbica. A diferença da velocidade para a velocidade assistida e resistida é que na velocidade você nada sem nenhum tipo de apoio, né, ou implemento que te jogue para frente ou que te freie para trás. Isso já acontece na velocidade assistida e resistida. Na velocidade assistida, então, eu vou puxar o meu atleta com uma corda, com um elástico, alguma coisa assim, para forçá-lo, por exemplo, a fazer maior frequência de braçadas. E na resistida eu estou criando uma resistência contra o deslocamento dele para frente. Pode ser um elástico, pode ser um implemento como um paraquedas, alguma coisa assim. Mas a ideia aqui é que na velocidade assistida, a velocidade do atleta é sempre a máxima. Mesmo que ele esteja com o implemento dificultando o deslocamento dele, ele está fazendo muita frequência gestual porque ele quer ser muito rápido. Se eu estou pensando nos metros aqui de cima, não. São metros mais relacionados a uma condição submáxima, principalmente o fracionado contínuo. O intervalado, ele pode ser, como eu disse, usado para uma condição anaeróbica, mas a tendência é que como a distância total seja menor, as distâncias das repetições também são menores. Então, fazer tiros de 25, tiros de 50, tiros de 75, posso misturar, fazer um de 50 com dois de 25, aí depende da proposta e o limite é a criatividade dentro da lógica de cada um dos sistemas. Melhorou a ideia? É porque depois que a gente ouve a primeira vez, já fica alguma coisa na cabeça, aí a segunda vez você fica assim, ah, beleza, era tão fácil. Isso acontece comigo também. E aqui sobre os métodos, né, tem uns exemplos. Percebam então, como eu disse para vocês, não é por causa da distância que aquilo é aeróbico ou anaeróbico. Porque depende. A carga de treinamento é a relação entre a distância, o descanso e a intensidade. Então sempre que você for prescrever o treino, seja na natação, na corrida, seja na musculação, você tem que ter essas três variáveis controladas. O volume, né, que no caso aqui é a distância, na musculação pode ser o número de repetições, o descanso que você vai oferecer entre essas repetições, porque esse descanso, como a gente viu, muda completamente a capacidade que você tem de produzir força, e produzir força não se restringe à prática da musculação, né, o treinamento de força. Para você nadar mais rápido, você precisa produzir força. Para produzir força, você precisa ter energia disponível no músculo. Se a intenção é nadar mais lentamente e usar uma condição aeróbica, os descansos são parciais. Mas se eu estou preocupado com uma condição de força, se eu estou preocupado com uma condição anaeróbica, esses descansos deveriam ser maiores, deveriam ser ótimos, porque senão eu não consigo manter aquela intensidade que deveria ser feita. Ao invés de desenvolver uma condição anaeróbica, que era a minha intenção, eu acabo desenvolvendo uma condição aeróbica que eu nem sabia que estava desenvolvendo. Tá, então vamos lá. Só relembrar um último ponto aqui. Por causa dessa necessidade que a gente tem de produção de energia para poder treinar, a alimentação é super importante. Não adianta você estar tentando dar o seu máximo, né? O seu carro está tentando acelerar o seu carro se não tem um combustível de qualidade, se não tem a quantidade suficiente de combustível, se não tem todo o restante que tem que ter no carro para que ele possa ter um desempenho adequado.
Então, quando a gente pensa, no final das contas, em rendimento esportivo, a gente está falando em treino, está falando em alimentação, uma boa condição emocional, um conhecimento daquilo que você faz, um descanso adequado para a competição. Tudo isso é importante. E aquela expressão que a gente usa, né, que o desempenho esportivo é algo multifatorial. Então não adianta o cara treinar muito bem. Se no dia anterior a menina brigou com o namorado, pode ser que ela vá competir sem vontade, está triste. Então acabou todo aquele treinamento, toda aquela alimentação e etc. Então é um processo complexo. Por isso que muitas vezes a gente acha que fez tudo o que poderia ter feito e realmente fez, mas o desempenho não é da maneira que a gente gostaria. Até pelo seguinte, como a gente viu, as pessoas se adaptam de maneira diferente e você ofereceu lá o seu polimento que está acostumado a oferecer, né, esse descanso completo antes da competição. Esse descanso pode ser de mais, pode ser de menos, pode ser bom para alguns, pode ser inadequado para outros. E isso é o processo de treino. Eu acho que é como a vida, né? Tem coisas que a gente faz que dá certo, tem coisas que a gente faz que dá errado e bola para frente. Vamos seguir então, pessoal? Então a gente começa agora a falar. Eu falei para vocês que a gente ia falar sobre a condição aeróbica e anaeróbica, já falamos e relembramos hoje. Vamos falar hoje sobre a parte de treinamento da força muscular, que é um conteúdo que eu gosto bastante, que eu acredito que é muito importante para o esporte, a força. E também vamos falar sobre o ensino da técnica, né? Sobre métodos para técnica. São métodos conhecidos, talvez seja a parte mais óbvia aí da apresentação, mas eu acho que o principal ponto, e é por isso que a periodização ela é importante, é a gente entender quando que a gente deveria usar cada um desses métodos. Então, o método contínuo, quando ele deveria aparecer na minha periodização? O método intervalado, aquela série quebrada, quando eles devem acontecer? É uma lógica, como eu disse para vocês, que vem da estrutura maior, lá de cima da fase, do período, que vai depois influenciar aquilo que você faz na sessão de treino. A mesma coisa, eu trouxe só 3 métodos aqui para o treinamento da força muscular, que são os principais, mas a ideia seria, poxa, quando é que eu tenho que desenvolver ou utilizar métodos submáximos? Será que para o meu atleta, pela experiência que ele tem com o treinamento de força, eu preciso usar um método submáximo, ou eu deveria, ou eu parto direto para um método máximo? Porque muitas vezes, uma coisa acho que até o Edson falou ontem, ele já competia, já treinava há bastante tempo, mas ele não fazia treinamento de força. Então, às vezes, o atleta é muito experiente na modalidade dele, mas não é experiente no treinamento de força. Então, no treinamento de força, ele é um iniciante. Isso deveria ser levado em consideração. Então, são 3 métodos aqui que a gente vai falar sobre treinamento da força muscular. A primeira ideia que eu quero que vocês tenham sobre treinamento da força muscular, que é uma coisa que a gente até acabou falando antes, por acaso, é que quando a gente fala sobre treinamento da força, a gente não deveria, para o esporte, a gente não deveria associar isso com o que a gente vê na sala de musculação, o treinamento de força voltado para a estética. Porque são realidades completamente diferentes. Se a gente fizer esse treinamento de força tradicional que a gente vê na sala de musculação para um nadador, para um atleta, a tendência é que a gente contribua com a piora do desempenho, não com a melhora do desempenho. Por quê? Porque no esporte a gente precisa de uma força ótima, uma força adequada, que seja expressa por meio do movimento que o atleta realiza, e essa força máxima, essa força explosiva, ela precisa ser manifestada em velocidade, para atender uma demanda do esporte. Então, se a gente for pensar na corrida, seja nas provas de 100 metros, que é a menor distância que a gente tem de corrida, até a maratona de 42 quilômetros, o tempo de contato do pé com o atleta, o tempo de contato do pé do atleta com o solo é extremamente curto. Então, se ele não tem uma força explosiva para poder fazer as passadas em velocidade, ele vai perder. Porque o grande dilema, por exemplo, do maratonista eu tenho que fazer uma força relacionada aos 42 quilômetros, não preciso ter a força de um corredor de 100 metros, e essa força tem que ser mantida ao longo das 2 horas, pensar nos melhores desempenhos aí. Essa força que eu produzo, ela não pode durar só 1 hora, ela tem que durar por 2 horas. Se eu perder essa capacidade de aplicação de força na passada, eu perco a minha prova. Na natação, a gente tem a mesma linha de raciocínio. Então, quando eu estou fazendo a minha braçada, quando eu estou fazendo a pernada, seja qual nado for, essa braçada ela não é lenta. Mesmo nas provas mais longas, vamos pensar os 10 km no mar, né, águas abertas, os 1.500 na piscina, até as distâncias mais curtas, todos esses movimentos são explosivos, porque ele está nadando numa velocidade máxima.
só que ele está nadando o máximo dele para 50 metros e tem outros atletas que nadam o máximo deles para 10 quilômetros, mas todos são no máximo. Então isso é uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça. A força para o esporte ela é importante, ela vai ajudar se ela contribuir com os movimentos explosivos que os esportes exigem. Dentro dessa ideia, então, a gente tem um entendimento de força útil. Então a força útil é aquela que não adianta eu ter uma força e essa força não se manifestar dentro da modalidade esportiva. É interessante que muitas vezes a gente vê atletas mais novos, você olha para o menino ou para a menina assim, no bloco de partida, né? Muitas vezes eles são magrinhos, nem parecem que fazem nenhuma modalidade esportiva, mas o desempenho deles é extremamente elevado. Por que isso acontece? Porque a força que eles têm é suficiente para mover o corpo deles, que é um corpo mais leve. Então isso é uma força útil, é a força que você consegue manifestar na sua modalidade esportiva. Não adianta o cara encher o supino de peso, encher o leg ou o agachamento de peso e essa força que ele adquire fora da água não ser transferida para dentro da água. Então esse é o grande dilema dos esportes e o dilema da natação. Até que ponto a força que eu construo, que eu desenvolvo fora da água, ela é convertida para o movimento da natação? Porque senão, como eu disse para vocês antes, brincando, daqui a pouco o nadador vai ser um fisiculturista. E essa não é a ideia. Se só a força por si só fosse importante, a gente pegaria os atletas que treinam força, colocariam na natação e eles teriam um desempenho extraordinário. E não é isso que acontece. Então a gente precisa de uma força útil, uma força que atenda ao esporte. E lembrar que essa força máxima, que é a que a gente está manifestando no esporte, ela vai depender da velocidade que você realiza o gesto. Então se você está acostumado a treinar, fazer movimentos na sala de musculação, por exemplo, em baixa velocidade, que é característico principalmente dos treinos de hipertrofia, você vai ter uma manifestação da força que é lenta. Só que para o esporte eu preciso produzir força rápida. Então eu tenho que ter uma força desenvolvida na sala de musculação, com o próprio peso corporal, com os exercícios de calistenia, seja lá o que for, que atenda essa necessidade de velocidade. Por isso, então, a gente tem agora aqui duas representações gráficas. Uma é essa e a outra é essa, que eu vou explicar para vocês. Essa primeira proposta, esse primeiro gráfico, está relacionado com o que a gente chama de curva força-tempo. Então, no eixo vertical, que é o eixo Y, a gente tem, que é esse que está em pé, né? A gente tem a força, e no eixo horizontal a gente tem a velocidade, o tempo para você manifestar uma força. E percebam que a gente tem duas linhas nesse gráfico. A linha de baixo é uma linha contínua e a linha de cima é uma linha pontilhada. Então vamos supor que isso aí é um atleta e a gente fez um teste de força com esse atleta. E eu pedi para ele, eu quero que você manifeste essa força o mais rapidamente possível. E percebam que o tempo está ali em milissegundos. Quando a gente pensa em movimentos no esporte, a gente está falando de movimentos que duram menos do que um segundo. A braçada na natação, né? A força que ele aplica em cada momento, a passada no atletismo, são movimentos extremamente rápidos. Então, na condição inicial, que é essa linha contínua, tem uma bolinha preta. Percebam que ele tinha um tempo... Deixa eu usar o meu cursor aqui, calma aí. Ele tinha um tempo, que é onde está a seta. Então ele precisava desse tempo aqui, que na verdade para a gente não interessa saber qual é, porque isso é só uma representação. Ele precisava de todo esse tempo para poder manifestar essa força que está representada pela bolinha preta. Bacana. Então vamos supor que essa força fosse até adequada por aquela modalidade esportiva, mas ele precisava desse tempo todo para poder manifestar essa força máxima dele. E o que ele fez com o treino? Qual era o objetivo do treino? Podem ser dois, dependendo da modalidade esportiva. Fazer com que essa mesma força, que já é considerada ótima, adequada, se manifeste mais rapidamente. Então, olha só, ele precisava de todo esse tempo para produzir uma força X. Agora ele precisa de bem menos tempo para produzir a mesma força, ou seja, ele ficou mais potente. Isso é excelente para o esporte. Mas dependendo do esporte, pode ser que aquele tempo já esteja adequado, só que a força ainda está baixa. Então ele vai treinar para, no mesmo tempo, produzir mais força, que é essa bolinha rosa. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma prova que a gente tem, vamos pensar no lançamento de dardo no atletismo, que o implemento é extremamente leve, talvez para ele não seja necessário aumentar a força. O que ele precisa é produzir força mais rapidamente.
Mas se eu estou pensando numa prova de arremesso de peso no atletismo, que o peso tem 7 quilos, talvez aumentar a força seja tão importante quanto produzir uma força mais rapidamente. Então isso depende do esporte. Guilherme, mas quais são as unidades que a gente deveria ter na cabeça? Eu acho que isso é o menos importante. A ideia é que você tem que entender que durante uma parte do seu treinamento você vai tentar aumentar a força do seu atleta para que ele realmente seja mais forte. E depois tem uma parte do seu treinamento que você vai tentar fazer essa força ser aplicada mais rapidamente, porque é o que ele precisa no esporte, uma força rápida, uma força que se manifeste de maneira mais precoce e atenda à necessidade do esporte. Tá, se a gente pega as distâncias maiores, quanto mais carga o indivíduo tiver que carregar, mais prejuízo ele tem. Não tem jeito, né? É assim, é meio que. Não queria usar fisiológico, é meio que óbvio, talvez, tá certo? Se a gente for pegar os atletas olímpicos dessas provas mais longas, de campeonatos mundiais, você vai perceber que a maioria deles são extremamente longilíneos, então são caras altos, com os membros longos e extremamente magros. Imagina um cara que tem uma coxa muito grande, muito grossa, muito volume de coxa para poder fazer uma passada no atletismo, pensando em provas longas. Isso para ele é ruim, porque ele tem que, em cada passada, produzir mais força só por causa do peso da própria perna. Se ele tiver uma perna leve, ele consegue jogar a perna para frente mais rapidamente. Isso é importante para gerar velocidade. Então, o indivíduo que é mais pesado, que tem mais massa muscular e vai se aventurar numa prova mais longa, ele tem um certo prejuízo e isso influencia o treinamento dele. Então, no caso desses seus alunos aí, não, pô, mas eu quero fazer provas mais longas, tudo bem. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de prescrição do treino. Levar em consideração que o cara naturalmente tem uma massa muscular maior e aquilo é, até certo ponto, um prejuízo para o desempenho e por causa disso ele tem que treinar atividades de potência, porque ele tem que carregar mais peso. Mas se eu estivesse pensando numa distância mais rapidinho, se eu estiver pensando numa distância mais curta, na natação, no atletismo, o cara ser mais pesado, dependendo dessa massa corporal, lógico, não é tanto prejuízo porque a força está associada à velocidade. Um indivíduo que é mais forte tende a conseguir produzir mais velocidade. Por isso que os corredores de 100 metros rasos são extremamente musculosos, mas nenhum deles chega a ser um fisiculturista, porque isso também não é interessante. Então, a força está associada a movimentos explosivos, movimentos de velocidade. Perfeito. Mas se a gente colocasse... Porque a maioria das ações no futebol, é lógico que tem posições diferentes, mas a maioria das ações no futebol são curtas e explosivas, né? É uma disputa de bola, é uma arrancada de um contra-ataque, seja lá o que for. Se a gente for pegar os jogadores que correm mais, talvez laterais, alguma coisa assim, a tendência é que eles sejam mais leves e sejam menores. Isso é interessante para eles. Beleza, então assim, a gente está falando também de tendências, né? Não significa que um cara que não tenha essa característica ele não vai conseguir atender uma necessidade do esporte. Como a gente disse, o desempenho é multifatorial. Entendeu? Às vezes ele compensa alguma fragilidade por outras potencialidades. Eu não acompanho futebol há muito tempo, mas eu lembro na época que o Adriano jogou futebol, aquele atacante, né? E eu me lembro que muitas vezes ele recebia algumas críticas, principalmente no início da carreira dele, porque ele era muito grande, desengonçado, e a maioria dos atacantes, principalmente naquela época, eram menores. Porque o cara menor ele consegue se deslocar mais rapidamente, porque ele tem menos massa para poder sair da inércia. Só que ele compensava essa maior massa, essa maior estatura, com outras características dele. Por outro lado, o indivíduo maior, com uma passada, ele consegue andar mais do que o indivíduo menor. Entendeu? Só que aí ele tem que compensar não fazendo uma passada tão longa, porque ele vai acabar fazendo uma passada lenta, por uma passada mais curta, porque essa passada, mesmo sendo mais curta, já é maior do que a maioria das pessoas, porque ele tem a perna muito grande. E a mesma coisa a gente leva para a natação. Um indivíduo que tem um braço maior, uma envergadura maior, ele tende a levar vantagem na natação, porque a ação propulsiva da maioria dos nados, do crawl, do costas e do borboleta principalmente, tem grande dependência do tamanho da envergadura. Mas isso não significa que um atleta que é menor não pode ter um bom desempenho. O atleta que é menor ele tem que entender o seguinte: poxa, eu não tenho um comprimento tão elevado. O cara tem 2,5 metros, eu tenho 1,80 m. Então eu tenho um prejuízo de comprimento. Eu tenho que compensar isso pela frequência. Então os indivíduos que têm uma envergadura menor tendem a ser mais rápidos pela frequência gestual. Os indivíduos que são maiores tendem a ser mais rápidos por causa do comprimento de braçada.
Entendeu? Então o corpo faz ajustes para que no final das contas os dois sejam rápidos. Pessoal, chegamos ao final dessa 9ª parte, desse 9º episódio da série de 11. E se você tem alguma dúvida sobre o material que eu estou apresentando para vocês, entre em contato aí comigo. Um abraço.